Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje vou mostrar para vocês como eu configuro a minha GoPro para gravar os vídeos on-board na minha bike. Vou mostrar alguns ajustes na câmera e também acessórios que eu utilizo. Antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês para curtir o vídeo e também se inscrever no canal. É muito importante que você faça isso para o vídeo se espalhar mais fácil aqui no YouTube, tá certo? Mas vamos lá. Vocês já viram aqui no canal que eu utilizo essa câmera que é a GoPro no peito, uma câmera on-board, sempre mostrando o guidão. Então tem uma posição específica ali que eu também vou mostrar para vocês qual acessório eu utilizo, mas o mais importante é a resolução. Muita gente me pergunta qual a resolução que eu uso para ficar com a qualidade que vocês já viram aqui no canal. Então eu utilizo 2.7K nessa câmera, vou mostrar ali certinho onde é que vocês mudam essa resolução, e também eu uso 60 quadros por segundo. Agora eu também estou gravando a 60 quadros, só que eu estou a 4K com o meu celular. Então é um pouquinho diferente, mas os quadros são os mesmos, que é 60 quadros. E ele dá esse movimento mais liso, não é arrastado. Não sei se você consegue notar essa diferença, mas para cenas de esporte é muito importante, porque você vê todos os detalhes. Então na bike é perfeito. Essa câmera ela tem estabilização, então é muito melhor do que as câmeras que a GoPro tinha no começo. Eu já tive a Hero 4 e não tinha nenhuma estabilização. Então, se eu não me engano, a partir da Hero 7 é que começou a ter essa estabilização eletrônica. Então tem uma estabilização aqui dentro da câmera que auxilia, né, para que a imagem fique bem lisinha, bem perfeita e não incomode você para assistir os vídeos. Então esse é um dos segredos, mas é porque isso já tem na câmera. Então essa aqui é a GoPro Hero 9, eu comprei ela quando lançou a 10 e agora já está na 11, mas essa aqui é suficiente para os meus conteúdos aqui para o canal. Então vou mostrar agora as configurações dela, como fazer as configurações que eu utilizo. Então primeiro você tem que desbloquear essa tela, ela tem um sistema de desbloqueio, ela é touchscreen, então você aperta aqui e aqui embaixo é onde a gente vai fazer o ajuste. Então tá aqui, ó, ela tá 2.7K, 60 quadros. Então você clica aqui e ela vem para essa opção onde fica os perfis. Então tem vários perfis e o padrão é o que eu deixo, né, em primeiro lugar e é o que eu utilizo. Então você clica aqui nesse lapisinho, você vem aqui, clica nesse lapisinho e aqui estão as configurações. Primeira opção é a resolução. Você clica aqui, resolução. E aqui em cima, ó, 5K, 4K, 2.7, 1080 é resolução e embaixo é o frame rate, 240, 120, 60, 30 e 24. Vai variar as combinações conforme a resolução e frame rate. E aqui em cima tem algumas opções presetadas, que é para você que quer gravar quadrado. Para quem quer gravar para o Instagram, ela tem essa opção aqui já presetada, então se você clicar aqui em cima, ela vai gravar quadrada. Então se você quiser widescreen é aqui embaixo, então não são essas três de cima, são essas de baixo. Então você escolhe 2.7K e os 60 quadros, então essa é a resolução que eu utilizo. Volta aqui, ela é meio chatinha de mexer, mas daqui a pouco tu acostuma. A lente, então você vem aqui em lente, ela tem algumas opções de abertura de lente, se no caso, se ela fica bem angular ou mais fechada. Eu utilizo a penúltima, que é o wide, que é essa aqui, ó, é o modo amplo. Então se você colocar para cima ela tem o Super View, então ela fica bem angular e ela fica bem distorcida. E tem essa penúltima opção, que é a que eu utilizo. Tem a linear, que é para quem quer fazer um vídeo sem distorção, então ela não fica nada distorcida, não fica torta, os cantos não ficam tortos. Então essa aqui é a opção para quem quer gravar desse jeito. Depois tem a opção linear mais nivelamento de horizonte. E a última opção é o estreito, então ele é bem cropado, então ele fecha bastante. Então eu utilizo essa penúltima opção aqui, que é o amplo. Então retorna aqui em cima. O Hyper Smooth é o sistema de estabilização. Então você clica aqui, eu deixo nesse modo alto. Então ele tem uma performance bem legal de estabilização. E essa super aqui, ó, que é a turbinar, ela é o Hyper Smooth. Então o que acontece? Ele fica uma estabilização bem mais forte, só que eu acho que é exagerada. Na verdade depende do local, mas para o pedal que eu faço
Então ela é suficiente a anterior, a penúltima. Então essa aqui ocupa um pouco mais bateria, então eu utilizo essa penúltima. Aí tem a opção aqui que ela simplesmente liga e tem um modo desligado de estabilização. Então, mas se você tem uma GoPro dessa, o interessante é usar esses três aqui. Eu utilizo esse alto. Retorna aqui em cima. Aqui tem outras opções como captura, então algumas que isso aqui não influencia no que eu quero mostrar para vocês. E aqui embaixo tem as opções Pro Tune. Pro Tune são alguns ajustes profissionais, então você tem que ter um certo conhecimento de câmera para você mexer nesses ajustes, mas tem um automático que também não tem problema nenhum. A primeira opção é taxa de bits, então você pode deixar em alto ou baixo. Então eu deixo em alto, o arquivo vai ficar bem maior, mas se você tem uma qualidade máxima, então eu prefiro ter essa qualidade máxima. Obturador automático, aqui é que está um dos segredos de imagem. O automático ele vai trabalhar conforme a luz que vai entrar, então se tiver muito claro ele vai ser mais rápido, e se ele tiver uma cena escura ou entrar numa trilha ele vai ficar um pouco mais lento e a cena vai ficar um pouco mais arrastada. Mas se você utilizar, por exemplo, o ideal que está aqui, ó, você muda aqui a opção 1/120. Para quem captura em 60 quadros, sempre o ideal é você trabalhar com o dobro, então você vai ter uma captura perfeita. Para o escuro, esse aqui seria o ideal, não teria o arrasto. Só que se eu entrar numa cena muito clara, com muito sol, ele vai ficar muito estourado. Então, como eu gravo com mais cenas claras, cenas de sol, então eu deixo no automático e as cenas vão ficar arrastadas em cenários mais escuros. Então, mas eu prefiro fazer isso, sacrificar essas cenas do que as cenas de sol. Então no sol ele vai automático. Essa aqui é a compensação de exposição, eu deixo em 0, prefiro não fazer nenhuma compensação. Balanço de branco automático, também é ideal deixar automático, a não ser que você esteja fazendo alguma produção que você tem controle de luz, mas como no caso eu estou pedalando, então eu deixo em automático. O ISO eu deixo o mínimo em 100 e o máximo em 400. Isso aqui é interessante para você manter a sua qualidade, para ele não ficar a imagem granulada. Se você deixar o ISO muito alto, ele vai até, por exemplo aqui, ó, 6.400. Vai clarear bastante, só que quando ele clareia com o ISO, ele vai granular, vai ficar muito ruído. Então eu limito ele para ir até 400, então eu deixo ali em 400, que qualquer coisa eu compenso na edição. Então eu prefiro deixar o máximo em 400 para ele não entrar muito ruído e depois eu ajusto na edição. A nitidez eu deixo em médio para ter um pouquinho de nitidez. Você pode desligar ou pode colocar muita nitidez. Isso aqui é uma opção também, bem pessoal. A cor eu deixo em plano. Então se você mudar aqui, ele tem a cor plano e tem a cor GoPro. A cor GoPro ela vai ficar bem colorida e bem contrastada. Esse aqui é ideal para quem não vai fazer nenhum tratamento de cor, então ela já sai meio pronta. Mas eu, no caso, eu sou colorista, então eu deixo em plano, que eu tenho um contraste menor e eu tenho a cor mais flat, aí eu posso fazer a cor conforme eu queira lá na edição. Aqui no áudio, a RAW não usa, não mexe. E aqui é o filtro de vento, esse aqui está um dos segredos, né, uma das dicas que eu vou dar para vocês hoje, que é o filtro de vento. Então ele está desligado. Ele tem essa segunda opção que é o redução sempre ligado, então ele vai gravar aqui, ó, todo o áudio sai gravado como não estéreo. E o último é automático. Deixa eu explicar para vocês o que significa esse não estéreo. Eu deixo desligado por quê? Se ele bater um vento, ele tem um microfone da câmera aqui em cima, se eu não me engano, e tem um aqui embaixo, tá vendo aqui, ó, tem esses furinhos aqui. Esse aqui é o outro microfone. Então o que acontece? Se ele bate um vento, ele fecha o microfone. E às vezes eu estou falando naquele momento e ele vai bater o vento, ele vai abafar o som. Então eu não gosto disso porque ele vai fechar aquele som que eu preciso falar naquele momento. Então eu desligo isso aqui e eu utilizo isso aqui, ó, vou mostrar para vocês, que é essa espuminha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é uma espuminha, ela é uma espuma igual de microfone. E ela vai em volta da câmera, então ela vai aqui, só não vou colocar agora porque ele é meio dificilzinho, ela vai bem apertado, mas ela faz esse filtro com a espuminha. Eu prefiro deixar os dois áudios abertos com aquele filtro e se bater o vento em algum desses microfones, eu separo isso na edição. Então eu gravo com os dois áudios, eu separo na edição e eu vejo qual áudio tem menos ruído, tem menos barulho de vento ou um outro ruído que está incomodando. Então esse é um dos segredos
que eu utilizo aqui para a questão de vento, para essa redução de vento. Então eu desligo a que tem automática e utilizo aquela espuminha. A espuminha foi uma dica que eu peguei no canal do Café na Trilha. Eu vi que ele utilizava e eu vi que funciona bem legal. Ele gravava fazendo os vídeos em alta velocidade e o áudio dele estava sempre nítido, a voz dele. Então eu vi que era essa espuminha que reduzia esse barulho do vento. Então voltando aqui, aqui embaixo são alguns atalhos que você vai deixar na tela ali, alguns atalhos para facilitar o acesso. E tem uma outra dica que está aqui em cima. Então você puxa aqui em cima, vai ter esses ícones. Então você clica aqui em preferências, em geral, e tem isso aqui, ó, Quick Capture. Não sei se é essa a pronúncia, mas essa opção aqui eu deixo ligado, então funciona assim. Toda vez que eu apertar esse botão vermelho que ele vai botar para gravar, ele vai ligar a câmera e vai começar a gravar. Quando eu apertar novamente, ele vai parar de gravar e desligar a câmera. Assim eu poupo bateria, porque eu utilizo essa bateria, ela dura mais ou menos 1 hora de gravação nessa resolução. Então eu tenho que poupar a bateria, não posso ficar com a câmera ligada o tempo todo e ir gravando. Eu uso essa opção Quick Capture, que ele vai desligar quando eu parar de gravar. Então apertou, ele para de gravar e desliga a câmera. Então essa é uma das dicas que eu também passo para vocês. Então agora eu vou mostrar alguns acessórios que eu utilizo. Esse aqui é o colete, que eu faço a câmera on-board. Esse aqui é um colete bem barato, é um colete paralelo. Ele custa na faixa de R$50, R$40, até você encontra. No Mercado Livre você também encontra em sites chineses. Esse aqui ele está durando 1 ano, eu acredito que ele já esteja com a borracha aqui, com esse elástico, já bem frouxo, então ele já está fraquinho. Então eu vi que é isso que acontece com ele. Ele é mais barato, mas você acaba tendo que trocar ele, pelo menos aqui eu estou vendo 1 ano, já tendo que trocar ele, porque ele acaba não segurando bem esse elástico, e esse elástico é o que vai segurar o peso. Aqui tem um suporte que vem com a GoPro, na verdade um jeito de você prender no colete. Então esse aqui é o original, tá vendo aqui embaixo, GoPro. E esse aqui de cima, esse aqui é um que eu comprei na China, é o sistema da Ulanzi. Então é um sistema de engate rápido. Aqui já estou com o sistema montado, que eu mostrei para vocês ali de perto. E tá vendo aqui, ó, então ele é bem prático. Ele tem um sistema que ele tem um ímã, né? Ele tem aqui, é magnético. Então eu consigo colocar de volta aqui, ele meio que puxa pro local e eu giro. E ele acaba ficando na posição novamente. Então para tirar basta girar e puxar. Então ele fica travado. E aqui eu vou fazer esse ajuste de altura, né? Tem altura para ficar uma posição legal, não aparecendo muito as pernas, mas também não cortando muito o guidão, que tem que dar aquela impressão de cockpit. Eu acabo não utilizando todo esse setup em provas ou em vídeos muito importantes que eu não pode falhar. Porque o que acontece? Aqui eu tô com o peso muito para frente, no caso aqui ele tem como se fosse uma extensão, isso acaba puxando a câmera para baixo. E isso pode fazer com que filme mais as minhas pernas e eu não note no meio do pedal, porque ali estou pedalando, estou meio cansado, e não note que ele está gravando mais as pernas, mas aí ele vai puxando para baixo, uma da questão que eu falei, que é do elástico, ele puxa, e também por esse peso que ele acaba criando por ter essa extensão. Então eu prefiro usar diretamente no sistema que veio aqui com o colete, então ele fica mais firme, só que eu não tenho essa praticidade de tirar e colocar. Então isso aqui funciona mais para vídeos que vocês veem aí de passeios e cicloturismo, que dá tempo de eu conversar, é mais de boa, não tem tanta aquela fissura de competição. Então esse Ulanzi, ele também vem um outro acessório, vou mostrar aqui para vocês, que além do colete, deixa eu largar o colete aqui, ele vem esse tripézinho aqui, ó, um tripé bem bacana. Ele é um tripé e ele também é um pau de selfie, que estica aqui, ó. Então ele estica, bem interessante, fica legal. E ele também é um tripé aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, como eu falei para vocês, é um tripé. Então você pode diminuir ele, deixar uma altura que você queira fazer. Então, bem prático, e ele também tem esse sistema magnético. Esse modelo aqui, ele já tem 1 ano, e eu vi que o modelo mais recente da Ulanzi, ele vem uma travinha. Então essa travinha é interessante porque essa trava aqui, ó, depois do magnético, quando você gira,
ela acaba ficando cansada aqui, acaba ficando mais fraca. E já aconteceu de eu estar segurando e ficar mexendo assim a câmera e ele soltar e derrubar a câmera. Então, porque o ímã aqui ele é bem fraquinho, é só para puxar aqui, mas não é o suficiente para segurar. Então, você precisa ter essa travinha, eu até encomendei, não testei ainda, mas eu acredito que vai resolver esse problema, que é de cair, só de girar aqui e cair. Mas bem interessante mesmo. Então esses são os acessórios que eu utilizo. Ali está o colete, tem esse tripézinho, esse kit da Ulanzi, e aqui está a espuminha. Essas são algumas dicas de acessórios e as configurações que eu já mostrei para vocês. Mas é isso, pessoal, chegando ao fim de mais um vídeo. Espero que tenha gostado de mais esse conteúdo. Hoje um conteúdo novo falando sobre GoPro, sobre câmera. Eu fiz esse vídeo porque eu sei que muita gente tem essa dúvida de como configurar a sua GoPro, ou até está pensando em comprar uma e quer saber como fazer uns vídeos com qualidade e quais acessórios utilizar. Esse aqui não é um tutorial completo sobre a câmera, é apenas alguns ajustes que eu faço aqui no meu canal. Mas é isso, o clássico, como eu sempre digo, curta, compartilhe e não se esqueça de se inscrever no canal, muito importante, como eu já falei para vocês. Beleza? Um abraço e até o próximo Pedal Planejado.